Boa noite, pessoal. Faltando apenas 2 minutos para as 6 da noite. Vamos dar início ao sobre escatologia bíblica. Vamos já dar início, faltando apenas 2 minutinhos. Estaremos falando um pouco hoje sobre escatologia bíblica. Você pode interagir, fazer algumas perguntas, sugerir algum tema, falar alguma coisa, tá bom? É um assunto que é bastante importante para os dias atuais que estamos vivendo. Escatologia bíblica, nós vamos saber, entender que é a doutrina das últimas coisas. É uma parte da teologia que estuda as coisas que breve irão acontecer. E é importante nós conhecermos e sabermos alguns assuntos sobre as últimas coisas, o que vão acontecer, exatamente para a gente poder ter o cuidado e ter conhecimento em meio a tantas especulações, a tantas alarmes e ensinos ou coisas ao contrário do nosso estudo bíblico, da nossa teologia. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, você pode entrar no YouTube e se inscrever. Nosso canal no YouTube tem aí um linkzinho aí no início do nosso Facebook, certo? É um link que você pode acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Para a gente poder transmitir com uma qualidade melhor, usando um aparelho, porque pela câmera do notebook fica um pouco distorcida a imagem, eu estou acompanhando aqui, mas dá para entender o que nós vamos falar hoje, certo? Sobre escatologia bíblica. Nós já temos alguns aqui ao vivo, tá? Deixa eu só dar uma configurada aqui para a gente poder começar o assunto. 6 horas, exatamente 6 horas. Temos a irmã Salomé Moura participando, Pai do Senhor, minha irmã. Mais alguns irmãos já interagiram. Então vamos começar o nosso estudo sobre escatologia. Como eu falei no princípio, escatologia é a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, nós temos aí uma linha de tempo, certo? Que começa desde os sinais que antecedem a vinda de Cristo até o estado final, eterno, de todos os santos que aceitaram Jesus e que vão permanecer firmes para aquele grande dia do arrebatamento. E assim prosseguirá na vida eterna com Deus. Então, diante de todos os acontecimentos, é importante nós sabermos que vai ser, de início, estará acontecendo muitos sinais que antecedem a vinda de Cristo, porque nós cremos
E acreditamos, pela palavra do Senhor, na vinda iminente de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, quando vir buscar a sua igreja, o seu povo, ele não dará de maneira nenhum aviso. Os avisos estarão nos sinais que precedem essa vinda. Então é uma coisa iminente. Não tem data, não tem hora, pode acontecer hoje, pode acontecer agora, neste momento, ou daqui mais alguns anos. Então não existe data estabelecida. Alguns que estabeleceram datas falharam e ficaram envergonhados, pois a palavra de Deus diz, ela explica, é bem clara, onde não existe nenhuma possibilidade de se prever uma data específica para a volta de Cristo, exatamente para evitar especulações, certo? Ou alardes falsos. Nós vemos que a questão que vai nos orientar são os sinais que antecedem. Primeiro, acontecerão os sinais. Nós vamos já falar sobre os sinais, é a primeira parte da escatologia bíblica que estaremos abordando, sobre os sinais. Depois que todos os sinais que já são manifestos, desde Cristo até hoje, têm acontecido os sinais que o próprio Cristo tem falado, só que agora de uma maneira mais intensa e simultânea, onde peste, fome, terremoto, guerras acontecem simultâneo e com mais intensidade. Nós vamos ver isso já na primeira parte da escatologia bíblica, que são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. E eu quero dar aqui um panorama bem rápido, até porque o nosso estudo nós vamos ver se hoje não tem como nós abordarmos todo o sistema escatológico, mas pelo menos nós vamos separar em estudos de meia hora, talvez esse meu vídeo não vá meia hora, ou se for meia hora, 40 minutos, no máximo, certo? Porque cada assunto nós vamos dividir aqui em tópicos, certo? Onde traz uma linha de tempo da escatologia bíblica. Como eu falei no início, começa com os sinais da vinda de Cristo, nosso estudo de escatologia bíblica, e até porque é a cronologia dos acontecimentos. Todos os sinais em profusão, aumentando, se multiplicando, certo? A qualquer momento Jesus Cristo pode vir, é o que nós cremos no já, agora não. Pode vir agora, já nesse instante. Ou, agora não. Deus estabelece a hora certa, o momento certo, na hora exata. A questão de datas, torno a repetir, não se prevê datas, não se coloca datas, anos, não, de maneira nenhuma. Quem faz isso está especulando e passa vergonha, porque a Bíblia não declara a data, mas nos dá os sinais. Nós nos baseamos pelos sinais. E quando Jesus vem buscar a sua igreja, acontece o primeiro acontecimento escatológico, que é o arrebatamento da igreja. Então, vai passar pelo arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, lá no céu, estará acontecendo simultaneamente. Começa o tribunal de Cristo, para aqueles que aceitaram Jesus, que permaneceram firmes até o fim, até o arrebatamento. E depois desse tribunal de Cristo, seremos encaminhados para as bodas do Cordeiro. Nesse momento, então veja só, vou repetir. Vou fazer uma repetição, certo? Quem quiser também entrar no canal do YouTube, pode entrar, tá bom? Acho que o Facebook aqui está um pouco lento, tá? Mas já temos alguém ao vivo assistindo, tá bom? E essa vai ser a linha do tempo escatológico. Os sinais, depois que Jesus Cristo vem agora buscar a sua igreja, lá no céu, vou repetir mais uma vez, lá no céu estará tendo o grande tribunal de Cristo que serão para os santos, certo? Depois nós vamos detalhar cada evento desse escatológico, tá bom? Estou fazendo só um panorama, como eu falei agora há pouco. E segue-se depois do tribunal de Cristo as bodas do Cordeiro. Aqui, simultaneamente, estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação.
né? A grande tribulação. Eu quero dizer que na grande tribulação, certo? Vai ser dividida em duas partes, 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio de perseguição. Certo? Depois dessa grande tribulação, Jesus Cristo virá, agora de forma visível, é a segunda vinda dele, na segunda fase, de forma visível, onde vai destruir as fortalezas de Satanás e vai prendê-lo por 1000 anos, onde vai ser estabelecido o seu reino. 1000 anos aqui na Terra. Então vai ter o milênio, e depois desse milênio, no final do milênio, o Satanás será solto quando acabar o milênio e vai querer guerrear com a Santa Nação, a nação de Israel, e assim acontecerá a grande batalha de Gog e Magog. A do Armagedon aconteceu quando Jesus veio para a terra na manifestação gloriosa, na sua epifaneia. Ele veio, como eu falei agora há pouco, e será repreendido o inimigo com a espada da sua boca. Certo? E a batalha de Gog e Magog será já no final, quando acabar o milênio, que Satanás será solto, ele vai arregimentar mais algumas pessoas, algumas nações que ficaram do milênio para destruir a cidade santa. E assim Deus do céu mandará fogo e destruirá Satanás, onde será lançado no lago de fogo, e lá sim será lançado o diabo, o inferno, o falso profeta, a besta e todos aqueles que vão ser lançados, vão ser destruídos, né? E depois do grande trono branco também vai acontecer que depois do grande trono branco, do julgamento do trono branco, aqueles também vão ser lançados junto com Satanás, certo? Na grande destruição, né? No lago de fogo e enxofre, que não é o Hades, o inferno, ele vai ser também jogado lá, né? Então, assim, e aí depois vem a Nova Jerusalém, vem o estado eterno, e assim viveremos eternamente com o Senhor. Então, são todos esses acontecimentos e muito mais que vai estar detalhado em cada episódio desse. Eu disse, os episódios são os episódios mais, por assim dizer, específicos e em tópicos, certo? Quem chegou agora, os nossos irmãos que já estão adentrando a sala, irmão Antônio, nosso irmão aqui de Barroquinha, gerente dos Correios, evangelista Jairo, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, irmã Nave Silva, Daniel Fernandes também entrou. Nós temos já alguns participando, 9 participantes, e temos também já algumas interações, tá certo? Meus irmãos que entraram agora, vocês podem compartilhar, participar, fazer perguntas. Esse é um momento oportuno porque existem muitas especulações, muitas previsões, muitos assuntos concernentes à escatologia bíblica que às vezes são desvirtuadas do nosso costume assembleiano, da nossa doutrina. Eu tenho aqui um compêndio de materiais selecionados, a minha bibliografia a respeito desse assunto, escatologia bíblica, onde eu utilizei ferramentas, materiais de doutrina aprovada pelas nossas Assembleias de Deus no Brasil, revistas da Escola Bíblica, o livro O Milênio, de João de Oliveira, da CPAD, a declaração de fé, a nossa declaração de fé. Então, todos esses materiais foram utilizados. Nós temos 3 revistas que falam de escatologia bíblica, uma do ano de 2004, outra do ano de 2016 e uma mais detalhada de Helenay Cabral, do ano de 98. Então, são 3 revistas importantíssimas sobre esse assunto. Você que tem em casa pode estudar em casa, que vai te edificar ainda mais.
Nós temos também o livro João de Oliveira, O Milênio, muito sucinto, mas assim de uma explicação bastante consistente, que vai auxiliar também para nos mostrar o que é o milênio. A nossa declaração de fé, que mostra o aspecto cronológico também do que nós queremos, do que nós acreditamos concernente a esse tema da teologia bíblica, que é a escatologia. E outro livro precioso também, que é de Severino Pedro da Silva, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, muito importante também no estudo. E para você que quer procurar assuntos por temas, eu também estudei, olhei alguma coisa da Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas, também da CPAD. Esses materiais são importantes. Eu tenho um manual de escatologia, que não é da CPAD, da editora Vida, mas esse manual, certo? Ele é muito abrangente. Ele não traz assim uma definição, certo? E a palavra final, mas ele traz visões de várias escolas escatológicas e de vários especialistas. Às vezes a gente quer tirar alguma dúvida, ver a visão de alguém, você vem para cá e dá também para ter um entendimento de alguma coisa. Eu estou usando também a tradução da Almeida Corrigida Fiel e da Revista Corrigida, através dessa Bíblia, a Bíblia muito boa também, essa Bíblia de estudo profética. Bíblia de estudo profética, muito boa, certo? Esse comentarista dessa Bíblia, ele é pré-tribulacionista, ou seja, ele é da nossa escola, onde nós cremos que a tribulação, a grande tribulação, ela acontecerá antes do milênio e o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. É uma das escolas pré-tribulacionistas, nós cremos nisso. Vamos lá dar continuidade, tá? Eu quero dar uma pausazinha aqui, saudar os nossos irmãos que estão participando. Nave Silva, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmão Mauro, Pai do Senhor Jesus, pastor, ore por nós, Deus da ilha. Amém, irmão Mauro, Deus abençoe os irmãos da ilha, do Cedro, da Lagoa do Mato, aqui da Barroquinha, enfim, todos os irmãos que estão participando desse trabalho. Nós estamos pregando agora com menos intensidade, né? Mas não deixando de pregar, porque quando era na igreja, nós estávamos lá às quarta-feiras, sextas, domingo, ia para as congregações, certo? Agora estamos resumindo nessas vias de transmissões, porém não está sendo presa, nem a palavra do Senhor está deixando de ser pregada, né? Certo? Eu quero agradecer a participação de nossos irmãos e aqueles que já se manifestaram aqui com o seu apoio, certo? Eu tenho também aqui a irmã Jusileide Braga, esposa do pastor Zé Elis, meu estimado pastor. Deus te abençoe, meu pastor, e que Deus nos dê vitória em meio a essa crise, né, epidêmica, mas Deus é que vai nos dar a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria saber como é que está a imagem por aí, se está travando ou não, qualquer coisa, me mande no privado, veja como é que está. Eu tenho também ali a minha esposa, minha filha, está dando uma olhadinha lá na imagem. Se estiver travando, viu, pode dizer, tá? Vamos acompanhar lá. Se travar lá a live, você me diga, tá bom, minha filha? Quero mandar a paz do Senhor para o irmão Mauro, irmão Antônio, irmã Salomé, evangelista, irmão Jairo, irmão Guaraciaba, Nave, Juvencio Araújo, meu amigo, Deus te abençoe. Romário de Pindoguaba, Deus abençoe vocês. Todos esses que estão participando, certo? E vai ficar gravado o áudio para que todos participem, ouçam e meditem na palavra do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor também para o meu pastor Xará, pastor Cícero Neto, que entrou aqui, está ao vivo. Deus te abençoe, meu pastor. Meio a essa crise, em nome de Jesus, vai passar. Então vamos lá, pessoal. Eu quero agora dar uma pausa, vamos dar continuidade.
tá bom? E eu quero só recapitular o que eu falei logo no início. Nós vamos falar nesse decorrer dessa cadeia de estudos sobre escatologia bíblica, desde os sinais que antecedem a volta de Cristo. Aí vamos falar também do arrebatamento da igreja, é o segundo ponto. Terceiro ponto, o tribunal de Cristo, porque são acontecimentos cronológicos, certo? Escatológicos, irão acontecer no fim dos tempos. Arrebatamento da igreja, vou repetir mais uma vez. Arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser uma prestação de contas, por assim dizer, uma prestação de contas da igreja, do povo cristão que aceitou Jesus, que permaneceu até o fim e vai participar do arrebatamento. Lá vai ter uma prestação de contas, não para a salvação. Nós vamos detalhar tudo isso, certo? Em cada tópico desse. Vai ter as bodas do Cordeiro, aqui estará acontecendo a grande tribulação, certo? Onde o anticristo se manifestará, sinal da besta, uma só moeda, uma só religião, tudo isso na grande tribulação. No finalzinho da grande tribulação, Jesus Cristo virá com grande glória, Apocalipse 19, lá é o cavaleiro branco, não é o cavaleiro branco do capítulo 6, ali é o anticristo. O cavaleiro branco do capítulo 19 é Jesus Cristo, que vai vencer o diabo na batalha do Armagedon e prendê-lo por 1000 anos. Falso profeta, a besta e o dragão, que é o diabo. Tá? Então vai ser preso. Vamos passar 1000 anos aqui na terra, certo? Gozando de paz e alegria, e Cristo vai implantar o seu governo aqui na terra por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, finalizando, Satanás vai ser solto, porque ele estava preso, né? A regimentar as nações para destruir Israel com mais um investido, que será a última, onde Deus estará descendo fogo do céu, destruindo, lançando ele no grande abismo. E lá estará também o falso profeta, a besta, vai ter o juízo do grande trono branco, e aqueles que não aceitaram Jesus, que seu nome não acharam escrito no livro da vida, certo? E também ser lançados lá com o inferno e tudo mais. É tudo jogado lá. Aí sim, depois será a Nova Jerusalém, o estado eterno, e assim nós estaremos detalhando todos esses aspectos, certo? No nosso estudo sobre escatologia bíblica. Vamos começar, primeiro tópico da escatologia bíblica, os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo, tá bom? Vamos lá começar. Se estiver travando aí, você pode... Primeiro, sinais da vinda de Cristo. Primeiro eu quero explicar a volta de Jesus. Jesus, ele veio a primeira vez, morreu por nós para nos salvar. Foi a primeira vinda de Cristo. Ele veio, encarnou de Maria, até então ela é virgem, deu à luz um filho, pelo poder do Espírito Santo, e esse menino se encarnou, que é Jesus Cristo. E assim, Jesus Cristo veio, trouxe a palavra de salvação e estabeleceu a igreja. Essa foi a primeira vinda de Cristo, onde ele, aproximadamente 3 anos e meio, aproximadamente, ele morreu na cruz. Nós tiramos essa data, 3 anos e meio, pelas Páscoas, que eram festas anuais, certo? Judaicas, e Cristo participou aproximadamente em 3 Páscoas a 4 Páscoas
finalizando aí 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, durou o seu ministério. Com esses 3 anos e meio, ele tinha aproximadamente 40 anos, 30 e poucos anos, certo? E, finalizando o seu ministério, ele foi crucificado. A primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, perante os seus tosqueadores, né? E assim morreu por nós, para nos dar salvação. É o que eu quero chamar a atenção de você, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. Jesus Cristo ele veio a primeira vez como cordeiro, para perdoar os pecados, se assim cada um confessar, deixar e crer e ter convicção que Jesus Cristo perdoa pecados. Ele veio como cordeiro, tá? E como cordeiro, ele morreu, mudo, em silêncio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Depois da sua ressurreição, passa 40 dias com os discípulos estabelecendo as ordenanças, as orientações para a fundação da igreja cristã. Depois desses 40 dias, ele é assunto ao céu. Ele é assunto ao céu. Ele sobe para o céu. E lá está à direita de Deus para interceder por nós, como advogado. Agora, ele vai vir outra vez. Pois os anjos, quando ele estava sendo assunto ao céu, os anjos disseram, olha, esse mesmo que subiu. E Cristo, no capítulo de número 14 de João, diz, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu irei para o Pai preparar morada. E quando eu vim outra vez, para buscar isso. Ora, Jesus Cristo, ele virá outra vez. Virá outra vez para nos buscar. É a segunda vinda de Jesus. Só que essa segunda vinda terá 2 fases. Primeira fase e segunda fase. A segunda vinda de Cristo. Na primeira fase, vai ser a fase do arrebatamento, onde ele não vai pisar e nem um olho vai ver. Apenas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Eles ouvirão soar da trombeta e de repente serão arrebatados. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois somos nós. Seremos arrebatados. Não abrir e piscar de olhos. Certo? Então, essa será a segunda vinda. Segunda vinda de Jesus, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Mas ninguém aqui na terra vai ver nada. Não vai ter nenhum, no momento do arrebatamento, não vai existir nada. De repente, o que vai acontecer é que os que estão em Cristo Jesus serão ressuscitados e nós, como crentes, nós seremos arrebatados. Não abrir e piscar de olhos. Tá certo? Seremos arrebatados. Deixa eu ver como é que está a transmissão. Se estiver travando. Mas se estiver travando, se estiver ruim a qualidade, vamos ver se melhoramos aqui. Está tudo ok a transmissão aí? Então vai ser assim. A segunda vinda de Jesus vai ser em 2 fases. Na primeira fase, ele não vai pisar na terra. Vai arrebatar a igreja. Nós vamos subir para a glória. Certo? Nem nós que seremos arrebatados, nós não vamos ter nenhum um sinal, uma coisa que... Arrebatamento agora? Sim. Não. O que vai acontecer simplesmente vai sumir. As pessoas sumirão. Os que estão fiéis ao Senhor, perseverando, que aceitaram Jesus, se livraram do pecado, estão firmes com Jesus, sim, eles vão ser arrebatados. De repente vão sumir. Essa é a primeira fase da segunda vinda. Aí a segunda fase da segunda vinda, aí Jesus vem em grande glória, já com a igreja, que vai ser para participar do milênio, implantar o milênio, o seu reino milenial.
1000 anos aqui na terra. Nós vamos detalhar isso lá na frente, tá bom? Então, Jesus Cristo virá novamente a sua segunda vinda, na primeira fase. Mas, antes do arrebatamento, acontecerão os sinais. E estes sinais antecederão a volta de Cristo. Mateus, capítulo de número 24. No capítulo de número 24, é o sermão profético. Ali, Jesus começa a mostrar os sinais. Agora, em meio à pandemia que estamos vivendo hoje, do coronavírus, certo? É uma coisa assim que, desde quando eu nasci, minha mãe, meus pais, no caso, nunca me falaram coisa desse tipo que aconteceu. É um caso sério. Não é? Mas será que já é Jesus voltando? Não é? Quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós cremos na iminência. Jesus pode vir agora, a qualquer momento. Certo? Mas são sinais que antecedem a sua vinda. Mas existe os sinais, certo? São, ou seja, existe, o que eu posso dizer, existe manifestação, especulações de pessoas que fazem desses sinais alarmes e querem fazer também uma questão escatológica do fim. É o que Cristo, quando no capítulo de número 20, nós vamos ler essa parte, Jesus Cristo, ele deu a entender que existem os falsos alarmes apocalípticos. Ou seja, aconteceu uma doença, um tipo de doença, um tipo de epidemia, morreu 1000, 1 milhão, várias pessoas. Aí existem os falsos alarmes. Jesus vem, Jesus está chegando, Jesus está... Então existe nós vamos ler. É quando Jesus, ele diz assim, não, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Vamos ler capítulo 24 de Mateus. Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, nós temos que ter cautela. Essa pandemia, esse vírus, coronavírus, né, está matando milhares de pessoas. Jesus é um indicativo? É um indicativo, sim. É um indicativo que Jesus está voltando. Para que serve? Para alarmar, para trazer o caos, para trazer desordem para a nossa fé, para a nossa vida. Não. É somente avisos, são avisos, certo? Agora nós não podemos, desses sinais, fazer falsos alarmes que Jesus já está voltando. Porque isso nós já sabemos desde o princípio, a qualquer momento Jesus virá. Mas nós não podemos fazer desses sinais falsos alarmes ou alarmes de grande magnitude, no sentido de causar pânico e medo. Não. O que nós devemos saber e ter certeza é que realmente esses sinais, eles antecedem a vinda de Cristo. Foi profetizado. Certo? Mas Jesus, ele diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, desde o princípio, desde quando Cristo já andava na face da terra, embora que teve um período que cessou um pouco as guerras, certo? E guerras locais, porque as guerras como sinais da vinda de Cristo, elas são mais globais, elas são mais voltadas também para Israel e são mais globais, guerras mundiais, certo? Tudo são indicativos da vinda de Cristo.
Então, existe, pelo menos, eu classifiquei aqui 3 tipos de sinais, mas nós devemos ter cuidado com os falsos alarmes apocalípticos, certo? Porque essa pandemia ela pode passar, e ainda passar talvez 100 anos e Jesus não vir. Como Jesus pode vir agora, nesse momento. O que nós não podemos fazer é um falso alarme. Como Jesus Cristo disse, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque vocês vão ouvir de guerra, de rumor de guerra, de peste. Certo? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Em vários lugares. Mas, versículo 8, mas todas essas coisas são princípio de dores. Ora, isso é o princípio das dores, porque o arrebatamento, a vinda de Jesus, na sua segunda vinda, primeira fase, que é o arrebatamento, certo? É como as dores de parto, os sinais, no caso. Os sinais são como as dores de parto. Já iniciou tudo simultâneo. Desde o início tinha guerras, terremotos, peste, fome. Se você analisar a história e você ver questão histórica, você vai analisar que sempre houve epidemias, a peste negra, existiu, além da peste negra da Idade Média, o ebola agora há pouco, existiu outras epidemias, certo? Que tem varrido muitas vidas, tá certo? Mas são os princípios de dores. Então, isso quer dizer que é o princípio da dor, porque a terra geme, a natureza geme, o ser humano geme, certo? Tudo isso esperando Jesus Cristo vir. Jesus Cristo, ele disse que é como uma dor de parto. Como é a dor de parto? Você, mulher, você mãe que me assiste agora, as dores de parto, e você que é pai, que já acompanhou a tua esposa da luz. Certo? Pertinho da criança nascer, começa a sentir uma dor. E aí vai aumentando mais essa dor à medida que a criança vai se encaixando, certo? Todo no seu aspecto ali fisiológico, do corpo da mãe, quando vai se encaixando para o filho nascer. É tanto que o médico vai fazer os exames, certo? E vai estabelecendo o tempo próximo àquela criança dar à luz. E à medida que aquela criança vai se encaixando, vai descendo, para que a sua mãe o dê à luz, tudo isso, à medida que tudo isso vai acontecendo, o que é que acontece com a mãe? Ela vai sentindo dores. E essas dores vão aumentando, vão se intensificando. Por isso que Jesus Cristo disse que é como as dores de partos. Certo? Eu quero mostrar para vocês aqui que estes sinais, nós vamos classificá-los em 3 classificações. Eu classifiquei aqui os sinais em 3 classificações, certo? Porque nós devemos entender um pouco que a vinda de Jesus, ele só virá quando esses sinais acontecerem em maior intensidade. Se você me perguntar, pastor, perguntando alguma coisa, né? Se você me perguntar, pastor Cícero, e falta mais algo? Existe algum sinal? Existe algum sinal que ainda não aconteceu para Jesus voltar? Eu lhe respondo de imediato. Cristo falou, que as Escrituras mostram. Eu vou já mostrar para vocês a classificação deles. Esses sinais já estão se cumprindo.
todos, fome, peste, terremoto, doenças, falsos cristos, tudo isso, certo? O que está acontecendo agora? Intensificando, aumentando. Mais mortos, mais terremotos, mais doenças. Da Idade Média para cá, quantos tipos de peste de doença não vem aumentado? E vai aumentar ainda mais, certo? Eu estou vendo aqui talento no YouTube, né? Mas no Facebook está ok. Facebook tá bom. Talento no YouTube, né? Certo? Pessoal, estamos finalizando aqui a primeira parte, certo? Talvez vamos fechar aí os 45 minutos, uma hora, só sobre os sinais. Mas eu vou detalhar bem rapidinho aqui, certo? E sabendo que esses sinais que antecedem a vinda de Cristo, todos já aconteceram, certo? Já apareceram. Agora eles estão aumentando, se avolumando, como eu falei agora há pouco. Estão se intensificando. Pastor, me detalhe que sinais são esses. Vamos lá. Eu separei em 3 classificações, certo? Eu utilizei aqui esse material, principalmente essas 3 revistas da Escola Bíblica, tá certo? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, certo? Eu tenho aqui a irmã Joelma, irmã Edilson Pereira, irmão Genilson, Pai do Senhor, da Ilha de Xavier, certo? Irmão Eliseu, lá de Pindoguaba, irmã Joelma. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, certo? Podem fazer agora, certo? Porque é interessante a gente ter essa interação se você tiver alguma dúvida, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Então vamos lá. Os 3 sinais, ou melhor, as 3 classificações de sinais. Primeiro, nós temos os sinais referente a Israel, os sinais sionistas. Sinais sionistas, eles estão subdivididos em quais são os sinais que antecedem a vinda de Cristo para Israel, voltado para Israel. Primeiro, o renascimento de Israel como nação. Em Isaías, no capítulo de número 66, versículo 8 a seguir, durante todo aquele versículo, tem uma parte que ele diz assim: pode porventura a nação nascer um dia? O primeiro sinal que aconteceu, que antecede a vinda de Cristo, relacionado a Israel, foi o ressurgimento da nação de Israel. Porque nós sabemos que Israel foi dispersa no ano 70, depois de Cristo, né, quando foi destruído a Jerusalém, o templo, certo? Foi destruído o templo, o povo foram dispersos. Aí acabou-se a nação de Israel. Israel ficou vagando pelas outras nações. Certo? Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Já meados, ali depois que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, né? O povo de Israel foi perseguido severamente. O que foi que aconteceu? Ora, Israel não tinha nação e estavam todos nos campos de concentração, outros foram dispersos, fugiram para as nações, até que se criou um grupo sionista, certo? Pessoas de algumas nações, né, voltadas para criar um Estado judeu, um Estado judaico, israelita, em Jerusalém, na região de Israel, na Palestina. E assim, pelo voto decisivo de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele decidiu nas Nações Unidas, ali foi uma grande expectativa. Se você pesquisar no YouTube, alguns materiais, você vai ver quando estava sendo votado, certo? Muitos judeus na expectativa, ouvindo rádio, observando, até que foi decidido decisivamente pelo um estadista brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu seu voto em 1948, em maio. Foi criado uma nação, em um dia só. Louvado seja o nome do Senhor. Foi estabelecido, foi criada uma nação. E aí sim, aí afluiu judeus de várias partes do mundo para Israel. Já
tinha bastante pessoas lá, e assim foi criado o Estado judeu em um dia só. Você pode examinar Isaías 66:8, certo? Depois o retorno ou a retomada de Jerusalém como capital na Guerra dos 6 Dias. Se nós analisarmos muito bem, eu quero ler aqui uma passagem aqui, certo? Outro sinal da vinda de Cristo que também se cumpriu, já se cumpriu, que foi o retorno de Jerusalém a ser capital novamente de Israel, certo? E como é interessante, deixa eu ler para vocês aqui, como é interessante quando, vejam só, eu vou ler aqui uma parte da nossa revista da Escola Bíblica de 2004. Quando diz assim: o fato mais extraordinário ocorrido durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, não foi a derrota infligida pelo exército de Israel às nações árabes, e sim a reconquista de Jerusalém, que desde que fora destruída por Nabucodonosor em 586 a.C., vinha sendo pisoteada pelos gentios. Então ela foi restabelecida como nação. Aquele Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Essa profecia se cumpriu em maio de 1948. Que importante. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, esses sinais que antecedem a vinda de Cristo, sinais relacionados à nação de Israel. A outra classificação são os sinais que estão relacionados à igreja cristã, a igreja que Cristo estabeleceu. Quais são os sinais? Veja só os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Primeiro, a apostasia. Apostasia. Muitas pessoas apostatam da fé. E isso vai acontecer com mais intensidade quando Cristo estiver perto de vir buscar a sua igreja. População. A apostasia já acontecia desde Cristo mesmo, até quando Cristo pregava, anunciava, aí deixou estabelecida a igreja, e quando foi estabelecida a igreja, e aí Paulo, Pedro, os demais apóstolos, começaram a surgir apóstolos no seio da igreja. Mas vai se intensificar. Essa apostasia, ela vai se intensificar. 2 Tessalonicenses 2:23. Anote aí para você conferir em casa. 2 Tessalonicenses 2:23. Perseguição cristã. Quando Jesus estava falando em Mateus capítulo 24 sobre o fim dos tempos, quero ler o versículo de número 9. Olha só o que diz o versículo de número 9. Assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui está aumentando a cada dia. Houve um período muito severo, período romano, né, antes de Constantino, como Nero, certo? Otaciano e outros mais imperadores. Houve também, depois de Constantino, está acontecendo hoje em países árabes, na Coreia do Norte. Existem perseguições no Brasil, certo? Embora que não seja aquela perseguição mais intensiva de morte, mas existe perseguição religiosa. Existe perseguição. E isso vai acontecer de uma forma mais consistente. Nós estamos com as portas fechadas hoje, não é perseguição, é mais uma precaução. Até porque o governo ele não pode interferir nas questões
religiosas, certo? Porque nós temos a liberdade de expressão, amparado pela nossa Constituição Federal. Mas nós não somos, nós só podemos ser contra as leis do nosso país, do governo, se elas baterem de frente, forem contra as leis da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aí sim tem que prevalecer a obediência e o compromisso com a Palavra de Deus. Embora que isso custe prisão, perseguição da nossa parte, ou por nós, ou que eles nos persigam. Não é verdade? Então existe isso. Né? Então vai aumentar, vai se intensificar essa perseguição para nós cristãos. Até mesmo em países que existe liberdade de expressão, mas vai ser intensificado. Mas já houve. É um sinal da vinda de Cristo. Falsos profetas. Sempre Cristo, ele, olha, ouvirão de muitos falsos profetas. Na época da igreja cristã, quando Cristo foi assunto ao céu, proliferou muitos falsos profetas, né? Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos. E a cada dia está aumentando a quantidade desses falsos profetas. Né? E escândalos no seio da igreja. Muitos cristãos escandalizando o Evangelho, escandalizando a palavra do Senhor. E os escândalos aumentando, a iniquidade aumentando. Mas tem um sinal positivo, porque esses sinais são todos sinais negativos, né? Mas que antecedem a vinda de Cristo. Mas tem um sinal positivo que é a propagação universal do Evangelho. O Evangelho sendo pregado, anunciado em várias nações, meios de comunicação, internet. Você pode estar me assistindo aqui se você estiver em outro país, em outra localidade. Sinais da vinda de Cristo, o Evangelho sendo proclamado, anunciado. Não é? E vai ser finalizado quando, na grande tribulação, o Evangelho vai ser pregado pelas duas testemunhas, de uma forma assim espetacular, que vai finalizar mesmo de uma forma bem abrangente. Hoje já está sendo abrangente. É um sinal da vinda de Cristo, a propagação do Evangelho. Nunca se viu pregar-se o Evangelho tão quanto está acontecendo hoje. Né? Esses são os sinais da parte cristã religiosa. E por fim, para finalizar, tem os sinais mundiais que acontecem no planeta, no mundo, relacionado ao mundo. Sinais que antecedem a vinda de Cristo. O primeiro sinal, eu diria que as guerras mundiais, que tem relação com Israel. Primeira Guerra Mundial já aconteceu. Segunda Guerra Mundial. Estamos em terceira, se caminhando, uma vez por outra, uma nação entra em conflito com outra e já estamos esperando uma terceira guerra mundial. O importante é que guerra sempre existiu, mas estará acontecendo e vai acontecer com mais intensidade. É um sinal da vinda de Cristo também. Catástrofes naturais, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos, catástrofes naturais no planeta, no mundo, guerras no mundo, terremotos de uma forma assim constante. Para você ter uma ideia, na nossa região nunca se via falar de terremotos. Hoje já acontece terremotos, paredes caem, são rachadas. O que é que isso indica? Isso indica que Jesus já está perto, já está voltando. Por quê? Só porque aconteceu o terremoto, na época de Cristo também acontecia. Sim, mas agora está com mais intensidade. É como as dores de parto, está doendo mais. As dores estão aumentando, até que um dia vai dar luz. É a hora que Cristo vem vir buscar a sua igreja. Por isso que nós devemos estar conscientes, quem for crente, se santifique mais. Quem não é, peça a santificação, aceite Jesus como Salvador e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. É para isso que os sinais também servem. Para você, para nós nos prepararmos mais. Para você que me ouve, esses sinais que antecedem a vinda de Cristo
é para que nós possamos nos prepararmos mais. Aquele que não aceitou Jesus, aceitar Jesus, se converter e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a multiplicação da iniquidade, a iniquidade está aumentando, o pecado está aumentando, a iniquidade, o pecado está aumentando. É outro sinal da vinda de Cristo. Você vê o que tem acontecido, a iniquidade nesses últimos tempos se manifestando. Sexualismo, sexualidade sendo exposta de qualquer maneira, feito de qualquer jeito. Na verdade, saindo do padrão natural de Deus. A iniquidade do erro, né? A iniquidade, a promiscuidade, tantas coisas ruins. E a cada dia vem aumentando, vem se avolumando. O que é isso? Sinal da vinda de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está chegando. E é preciso nós se conscientizarmos. É preciso eu, você, todos nós se conscientizarmos. É claro que essa pandemia não é para eu, você termos um alarme, ficar desesperados, não, primeiro porque nós temos que ter a certeza que é um sinal da volta de Cristo, são as pestes se proliferando, aumentando, tendo mais intensidade. As pessoas acreditam na ciência, as pessoas acreditam na mídia secular, as pessoas acreditam em qualquer jornalista, mas quando se fala a palavra de Deus, que as coisas vão acontecer, que vai vir peste, terremoto, nação contra nação, fome, as pessoas às vezes não acreditam, não querem acreditar, porque você está falando coisa aí da Bíblia, mas quando acontece, aí, quando vê os fatos, isso é fato, isso não é história qualquer, isso é fato, as pestes virão. Mas ainda há tempo para você se converter, para eu me converter, me preparar mais. É para isso que os sinais servem. Os sinais servem não é para trazer um certo tipo de desespero, não. Serve para nos prepararmos mais. E todos esses sinais já se cumpriram. Eles estão agora tendo com maior intensidade. Eu quero repetir isso. E ficar bem claro, eles estão acontecendo com mais intensidade, para que nós possamos estarmos firmes, fiéis ao Senhor. Então, estes são os sinais. 3 classificações, sinais que antecedem a volta de Cristo. Voltado para Israel, onde Israel vinha ser de novo uma nação e ia ter uma capital novamente. Isso foi profetizado em Isaías 66. Isaías 66 e foi cumprido. Na Guerra dos 6 Dias também, Israel conquistou a capital novamente, cumpriu-se a profecia, sinal da vinda de Cristo. Na igreja, levantando a apostasia, perseguição religiosa, os cristãos, falsos profetas, falsos cristos aparecendo a cada dia, escândalos no meio da igreja, e por fim a propagação do evangelho sendo pregado por vários meios de comunicação, como agora, sinais que antecedem a vinda de Cristo, relacionado à religião cristã, a igreja, e relacionado ao planeta. Guerra, catástrofes, multiplicação da iniquidade. Mateus 24:12. Olha a multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos ficarão desacreditados, porque a iniquidade, o pecado, o erro tem aumentado, as pessoas ficam desacreditadas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode ser salvo, você que está ouvindo
esta transmissão ao vivo sobre escatologia bíblica. Você pode ser salvo se você não ir para a iniquidade, não praticar a iniquidade, aceitar Jesus como Salvador. Aleluia, louvado seja Deus, ser uma nova criatura e perseverar até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Você será salvo, pois é a Bíblia que ordena, que orienta, que explica, que mostra. Aleluia! Será salvo. Glória a Deus. Vejam só. Tudo isso, sinais da volta de Cristo. Por isso, meus irmãos, todos vocês que estão acompanhando ao vivo, eu quero finalizar essa primeira parte da escatologia bíblica, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Certo? Sabendo que não é questão de alarmar. Eu não estou de maneira nenhuma sendo profeta do caos, não, até porque eu sou contra. É o que eu falei logo no início. Nós devemos ter cuidado com aqueles que proclamam, que usam um sinal da vinda de Cristo para poder trazer falsos alarmes apocalípticos. Como se diz, olha, o coronavírus, tal, Jesus vem hoje, olha, vai acontecer. Isso nós sabemos, Jesus um dia virá. Não sei o dia nem a hora. Apenas os sinais eram para que nós possamos nos prepararmos melhor. É hora de preparação, é hora de reflexão. E eu tenho certeza que nós vamos passar por essa aí. Em nome de Jesus. Ou se não, Jesus vem nos buscar. Independente de estar nesse caos, ou pode-se passar, nesse momento, pode-se passar essa pandemia, de repente está tudo com paz e segurança, aí pode vir um fim. Está tudo paz e segurança. Porque Jesus Cristo disse, assim como comiam, bebiam, casavam-se, davam-se o casamento, na época de Noé, o povo não aguardava o dilúvio. Assim a vinda do Filho do Homem. O povo não acredita muito no que pregamos, no que anunciamos. Mas o que o noticiário diz, o que as autoridades dizem, muitos acreditam. Mas esses sinais é para nos prevenir. É para sabermos que Jesus vem nos buscar. Pode ser agora, nesse momento, mas pode demorar. O importante é que nós devemos, toda essa situação que está passando, é para nós refletirmos. O que nós vamos fazer com toda essa situação? Vamos nos prevenir, vamos fazer a nossa ação de cidadão, certo? Mas vamos se firmar mais nos caminhos do Senhor. E para você aceitar Jesus como Salvador e saber que a única solução é Cristo Jesus, certo? Porque um dia vai chegar, tá certo? Eu não quero ser agora profeta do caos. Eu só quero lhe dizer uma coisa, que um dia vai chegar em que Jesus vai arrebatar a igreja, nós vamos sumir, e aí sim vai ser grande tribulação. É por isso que eu estou trazendo toda essa mensagem baseada no contexto bíblico, em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero finalizar aqui meu estudo, tá? 1 hora de pregação, tá certo? Meus parabéns, você que suportou aí 1 hora, tá certo? Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão pedindo oração, tá certo? E eu quero também restar alguns irmãos aqui que participaram, né? E vamos orar pelos nossos irmãos que pedem oração, certo? Tem os nossos irmãos aqui que estão pedindo oração, tá bom? Amanhã, a irmã Iranilda pede oração, vamos orar, certo? Eu vou, a minha esposa ali, a minha filha está respondendo a alguns, certo? Vou finalizar agora, mas eu quero convidar você. Amanhã nós temos nosso culto bíblico, culto aqui no lar, com a minha família, minha esposa, minhas filhas. Estaremos cultuando a Deus. Os cultos, quero repetir, os cultos que nós fazemos na igreja, os principais, certo? Que é quarta-feira, sexta e domingo. Nós estaremos transmitindo ao vivo, tá bom?
esses dias, quarta, sexta e domingo, os cursos estarão começando às 7 horas. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero finalizar e agradecer a todos os nossos irmãos que participaram. Nós temos 10 que estão ao vivo. Eu quero só finalizar aqui, agradecer os nossos irmãos que estão ao vivo, tá bom? E outros que estão visualizando, que não dá para a gente ver aqui, e aqueles que interagiram, né? Quero o irmão Genivaldo. Irmão Genivaldo, Deus abençoe, irmão, você, a irmã Santa, toda a família aqui Barroquinha. A minha amiga e diretora, bastante competente, respeitada em nosso município, Anísia Oliveira. Pai do Senhor, boa noite. Anísia, Deus te abençoe. Se Deus quiser, logo, logo as atividades vão voltar ao normais, né? Se Deus quiser, Deus abençoe você, Anísia, sua mãe, toda a sua família. Nós temos grande estima por você. Você é um grande profissional do nosso município. Viu, Anísia? Deus te abençoe grandemente. Eranilda, lá dos Tucuns da Piloguara, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar pela tua família. Irmão Jairo, evangelista de Guaraciaba do Norte, da Assembleia de Deus Tempo Central. Também o meu amigo pessoal, grande pregador, estudioso da palavra também, irmão Jairo. Nascemos junto ali na mocidade de Tianguá. Deus te abençoe, irmão Jairo, você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Traga alguns estudos para nós também, queremos acompanhá-lo. José Ostênio, Deus te abençoe, meu irmão. Você está participando nesta hora. Louvado seja Deus. Todos os nossos irmãos que estão participando aqui ao vivo, estão assistindo agora. Eu queria ver desses 10, eu não estou conseguindo ver mais. Né? E vamos finalizar aqui, tá bom? No YouTube, você pode entrar no YouTube, se inscreva no YouTube, tá? Você estará ajudando o nosso canal. Se inscreva para logo mais na frente a gente poder transmitir numa qualidadezinha melhor, tá certo? Então, meus irmãos, é isso aí. Estaremos finalizando a nossa transmissão, os nossos irmãos aqui que participaram, dando a sua contribuição, tá? Amanhã estaremos com culto no lar, e venha participar. Eu quero agradecer aqui a Débora, irmã Zilda, já apareceu para a nossa irmã, Fernanda, aqui da irmã Sandra, família aqui de Barroquinha, Deus abençoe. Thalia Aguiar, leva um abraço lá para a dona Rubinha, toda a família. Thalia, Deus te abençoe, Thalia. E eu quero finalizar aqui a nossa transmissão, tá bom? Todos que participaram, irmão Vanderlon, lá do Bom Princípio, irmão Vanderlon, os nossos irmãos que estão sempre aí participando, para nós é um prazer, uma satisfação, certo? Francisco Silva, Rafael, grande Rafael, matemático, policial ali de Camusim, Deus te abençoe, meu nobre, irmão Francisco, lá da Araras, Deus te abençoe, meu filho, a Francisca Sueli, José Estênio, Nave Silva, Juvencio, meu amigo, o Mário, Ayrton Carvalho, irmã Socorro Matias, pai do Senhor, irmã Socorro, aqui da Igreja Semeador, pastor Adriano, mande um abraço para o pastor, toda a família. Enfim, irmãos, temos aqui bastante irmãos, o Eliseu de Pindoguaba, o Vanderlon, certo? E eu quero finalizar agora, tá bom? Dar paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e amanhã estaremos aqui de novo em nome de Jesus.